Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o tema Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. É a lição de número 5, que nós vamos estudar no dia 3 de maio de 2020. Uma lição maravilhosa, onde certamente o Senhor nosso Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. Nessa lição, nós vamos falar sobre a nossa nova condição agora em Cristo, já libertos do pecado, já vivificados pelo Espírito Santo e agora numa nova condição de vida espiritual. Por tudo isso, nós acreditamos profundamente que o Senhor nosso Deus estará ministrando ao seu coração de forma grandiosa, de forma maravilhosa. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal ainda, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Já aproveitar para agradecer a você, que já se inscreveu no nosso canal, já chegamos à marca de 2.000 inscritos e, para a glória de Deus, isso é muito bom, Continue aí, nos ajudando a compartilhar, com seus amigos, Você que não se inscreveu, se inscreva, para que a gente possa crescer muito mais e para que muito mais possamos divulgar o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda semana nós temos a grata satisfação de trazer a você um subsídio da Escola Bíblica Dominical para ajudá-lo no seu preparo, para melhor servir ao Senhor nosso Deus. E agora, nesse tempo de quarentena, que nós não estamos podendo reunir, para estudarmos juntos a Palavra de Deus, esse vídeo certamente, poderá ajudá-lo até mesmo a formar aí a sua classe familiar, com a sua família, alguns amigos mais próximos, para você estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu espero que tenha contribuído grandemente para a sua vida, para o seu ministério, e fico feliz se isso tem acontecido. Posto essas considerações, vamos aí ao nosso comentário. Primeiro, ao nosso textual, está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A nossa verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecados, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Antes de passarmos aqui aos nossos pontos, para comentarmos, e ainda mesmo antes, de falarmos da leitura bíblica em classe, o objetivo da nossa lição, nesse domingo, que vamos usar no dia 3, de maio, o objetivo geral é revelar a graça salvadora de Cristo, ou revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Esse é o objetivo geral, da nossa lição. Aliado ao objetivo geral, nós temos os objetivos específicos. O primeiro é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Fazemos a reflexão sobre a vida humana, o ser humano, como alguém que está mergulhado no pecado. O segundo grande objetivo específico aqui é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, não pelos méritos humanos, não pelos esforços que o ser humano possa fazer, mas exclusivamente pela graça de Deus. E terceiro e último objetivo específico aqui
é informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Como já dizia o apóstolo Paulo, não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Nós não vamos fazer essa leitura para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Leia todo o texto do capítulo 2 de Efésios. E como sempre tenho feito, gostaria de continuar fazendo, desafiar você a fazer toda a leitura do livro de Efésios, que é uma das cartas de Paulo escrita na prisão, quando ele esteve na prisão em Roma, ali açoitado, ali preso, apanhando, chicoteado, e ele diz que estava nas regiões celestiais. Nós já falamos em lições anteriores que quando Paulo fala que estava nas regiões celestiais se refere a qualquer lugar onde nós estamos, debaixo da presença de Deus, onde podemos ser alcançados pela presença gloriosa do Senhor Jesus. Onde está Cristo, ali está a região celestial. Como já dizia um antigo hino, que estando numa cabana, estando num palácio, onde estiver um cristão, ali é o céu para mim. O céu para o cristão é qualquer lugar onde esteja a presença de Cristo. Por isso Paulo fala o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Regiões celestiais, volto a dizer, em qualquer lugar onde o cristão está. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. Ora, se estamos em uma guerra espiritual, lutando com demônios, lutando com o príncipe das trevas, com os príncipes das trevas, esse lugar seria um lugar celestial? Sim, para o cristão é. Porque qualquer lugar onde ele esteja coberto pela presença de Deus, ali é o céu para o cristão. Ali é o céu para nós. Pois para essas considerações, que na verdade, só relembrando, que nós já falamos isso nas lições passadas, o nosso primeiro ponto vai falar sobre a nossa antiga natureza, a antiga natureza morta em ofensas e pecado. A antiga natureza morta em ofensas e pecado. Neste primeiro ponto, nós vamos falar aí no primeiro item sobre a nossa condição anterior. Qual que era a nossa condição anterior? Primeiro, uma condição de ofensas contra Deus. A palavra ofensa, paraptoma, significa passo em falso de forma deliberada. Alguns momentos da vida, da nossa caminhada humana, nós tropeçamos, nós pisamos em falso, a ponto às vezes de ocorrer uma dor profunda no nosso pé, uma contusão, uma distorção muscular que nos causa profunda dor. Mas nós pisamos em falso porque nós descuidamos, nós vacilamos, não porque queríamos pisar em falso. Quando a gente pisa em falso numa escada e quase cai da escada, ou chega a cair da escada, a gente não estava querendo, a gente não estava buscando aquela situação de desconforto. No caso aqui, a palavra ofensa, passo em falso de forma deliberada, diz que o pecador pisa torto porque quer. O pecador, ele pisa de forma errada porque quer. Ele dá um passo errado de forma deliberada.
sabendo que está contra Deus, sabendo que está fazendo algo que denigre a vontade de Deus ou que fere a vontade de Deus, mas ele pisa em falso deliberado. É isso a situação, a palavra chamada ofensa. Né? Quando nós ofendemos alguém, por exemplo, quando alguém xinga uma outra pessoa, quando alguém acusa uma outra pessoa, né, sabendo que aquela pessoa não deve aquele crime, não tem aquele crime, né, que está sendo lhe imputado, isso é uma ofensa. Ofensa porque a pessoa sabe que a outra não cometeu aquele erro, que a outra não cometeu aquele crime, aquele delito. E mesmo assim, a pessoa, né, continua proferindo palavras de ofensa, palavras de blasfêmia. Era assim a nossa condição anterior, antes de sermos alcançados por Cristo Jesus. Nós estávamos ofendendo a Cristo, né, de forma deliberada. Uma outra condição, né, anterior, né, quando nós ainda não havíamos sido alcançados, era a condição de pecado. A Bíblia fala que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e ofensas. Em outras traduções ou em outras versões, fala em pecados e delitos, que é a mesma coisa. A palavra ofensa e a palavra delito têm o mesmo sentido. Já a palavra pecado, né, no grego é hamartia, que significa errar o alvo. A palavra pecado, ela recebe várias definições ao longo da Bíblia Sagrada. A palavra pecado, ela pode ser considerada como uma anomalia, né, como algo que está fora do seu eixo comum, como anomia, alguém que é contra a lei, uma desordem contra a lei de Deus, né? A palavra pecado pode ser considerado como iniquidade, como orgulho, né? Pode ser definido como várias outras coisas. O teólogo Wayne Grudem defende pecado como falta de conformidade com a lei de Deus. Né? Falta de conformidade com a lei de Deus. Quando nós não nos conformamos com a lei de Deus, né, ocorre exatamente o que diz o texto grego, né? Nós erramos o alvo, porque o nosso alvo é Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. O ser humano foi criado para glorificar e exaltar o nome de Deus. Quando o ser humano não cumpre esse propósito original, ele está automaticamente desviando-se do alvo, desviando-se da sua rota, que é a glorificação e a adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Outra condição, né, do homem, antes, né, de ser alcançado por Cristo, é a condição de morte. Né? E observa-se o nosso autor, né, o professor Douglas Batista, que o homem em sua situação pecaminosa é diagnosticado como morto. O que é a morte? A morte, a palavra morte, né, thanatos, né, no grego, né, significa separação. Quando falamos da morte física, nós falamos da separação física dos nossos entes queridos. Quando nós deixamos de habitar nesse tabernáculo terreno, nesse habitat terreno, para passarmos para uma dimensão, né, diferente, uma dimensão já totalmente espiritual, deixamos os nossos entes queridos. Essa separação física é chamada de morte física. Mas aqui o nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, não está falando de morte física, ele está falando de uma morte espiritual, da nossa separação, da comunhão com Deus. É o que já dizia o profeta Isaías. Os nossos pecados fazem divisão, ou fazem separação, entre nós e o nosso Deus. Né? Os nossos pecados causam uma barreira
para que nós não possamos ser ouvidos por Deus, ou para que Deus não ouça as nossas orações. Nosso segundo item vai falar sobre nossas ofensas e pecado, né? A má conduta do homem sem Deus é descrita pela metáfora andar, nos seguintes termos. Primeiro, andaste segundo o curso desse mundo. Né? Quando Paulo diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, Paulo está referindo ao sistema mundano, né? Sistema esse que é marcado, norteado pela imoralidade, pela mentira, pelo furto e por várias outras perversidades, né? Tudo aquilo que é contra o Senhor nosso Deus. Esse é o sistema mundano a qual Paulo se refere, a qual no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, né? Referindo à imoralidade, à mentira, à perversidade, né? O furto, né? A mentira, enfim. Paulo vai dizer também que nós andávamos segundo os desejos da carne, né? Fazendo a vontade dos pensamentos. O que é fazer a vontade dos pensamentos? O homem sem Deus não deseja outra coisa a não ser o pecado. Portanto, fazer a vontade dos pensamentos, fazer os desejos do pensamento, cumprir a vontade da carne, é se opor frontalmente ao Criador, né? Porque a nossa carne, os nossos pensamentos, né, não estando ligado a Deus, só pende para o erro, né, só pende para o mal. Mas Paulo ainda, né, vai ser mais categórico ao dizer que nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. O que quer dizer isso? Paulo estava dizendo que o homem sem Deus, ele está totalmente dominado, ou totalmente sob o domínio de autoridade satânica. Príncipe das potestades do ar aqui é sabidamente Satanás. Quando Paulo fala, né, sobre o príncipe das potestades do ar, ele está falando literalmente, né, de Satanás. E está falando que nós, antes de vivermos uma vida para Cristo, a nossa condição anterior era uma condição dominada, totalmente dominada, né, por obras, né, satânicas. É o que ocorre com o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele procura a idolatria, ele procura a macumbaria. O homem sem Deus, ele vive uma vida de total deboche e total desconsideração ao sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a natureza morta em ofensas e pecado, né, nos vai guiar ou nos iria direcionar exatamente para todas essas situações. Uma situação de ofensa, uma situação de pecado, uma situação de morte, uma situação, né, de andar segundo o curso desse mundo, uma situação, né, de andar nos desejos da carne e uma situação de andar debaixo da autoridade de Satanás. No nosso segundo ponto, agora vivificados pela graça. No primeiro item, no primeiro ponto, nós falamos aí, né, da nossa condição anterior. Agora nós vamos falar da nossa condição, né, agora já alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Né? Abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação.
Então nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Né? O que é misericórdia? Misericórdia é o ato de não nos dar aquilo que nós merecemos, deixar de nos dar aquilo que nós merecemos. Enquanto a graça de Deus é Deus nos oferecer aquilo que nós não merecemos, né? Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é o ato de Deus deixar de dar aquilo que merecemos. O que nós não merecemos? Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o perdão, nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos o amor e a graça, nós não merecemos o céu. O que nós merecemos? Nós merecemos o inferno, nós merecemos o juízo, nós merecemos a punição, nós merecemos o sofrimento, nós merecemos o castigo eterno. Mas a misericórdia de Deus, ela vem na contramão de tudo isso, nos dando aquilo que nós, de fato, não merecemos e nos livrando daquilo que nós merecíamos. No nosso segundo item aí, vivificados por sua graça, né? A expressão estando ainda mortos mostra que fomos alcançados por Cristo quando nós não merecíamos ou quando nós não possuíamos mérito algum, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Foi nessa condição, foi nessa situação que nós fomos vivificados por Cristo Jesus. Quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, ou seja, quando nós não possuíamos méritos algum, né? Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado pela graça, por meio da graça e o favor imerecido de Cristo. O terceiro item, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios aqui ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou junto com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, né? Quais sejam a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Né? O mesmo que foi alcançado por Cristo, o mesmo que Cristo, né, obteve, né, não por nenhuma obra, ele obteve por ser mesmo Filho de Deus, ele obteve por nós na cruz do Calvário, não por nossos méritos, mas pelo mérito da morte de Cristo, ele alcançou para nós os mesmos benefícios que ele tem como Filho de Deus, que é a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos ao homem, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos imensurável, né? São conferidos pela imensurável graça, o favor divino não merecido. É bom que se diga que a palavra graça, né, do grego significa, né, charis, que é exatamente isso, favor não merecido. Algo que não merecíamos, mas que Deus, por sua misericórdia, por sua bondade, por seu muito amor que nos amou, concedeu a nós. O nosso terceiro e último ponto fala que a salvação não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Primeiro aí nós temos a salvação, a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos descritas em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento
do poder da maldição do pecado e da morte, a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Tudo isso pela graça. Paulo vai dizer, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que nós alcançamos esse maravilhoso favor oferecido por Cristo na cruz do Calvário. A salvação é o livramento da nossa alma da perdição eterna, O livramento da alma, do castigo eterno. Para falar sobre a salvação, eu gosto de uma ilustração, que sempre que falo da salvação, eu gosto de compartilhar. Fala de uma situação de um missionário que chegou a uma tribo indígena. Uma tribo onde já havia passado alguns sacerdotes, romanos, que havia falado, para aqueles índios, catequizado aqueles índios, mas não havia falado do privilégio da salvação em Cristo Jesus. Não havia feito compreensível o privilégio da salvação. Esse missionário chega na tribo e ele vai falar da salvação. E o cacique pergunta, o que é salvação? E o missionário diz, eu vou falar para vocês sobre salvação nos seguintes termos. Eu quero que vocês peguem para mim uma lagarta e peguem para mim um feixe de capim seco e peguem para mim um fogo. Nós vamos fazer aqui um círculo e nós vamos mostrar o que é salvação. O cacique foi lá mais do que depressa, pegou o feixe de capim seco, trouxe uma lagarta e providenciou o fogo e colocou tudo à disposição do missionário. O missionário fez um círculo com aquele capim, colocou a lagarta ao meio e ateou fogo no capim seco. Quando o capim seco pegou fogo, obviamente iria pegar fogo muito fácil, a lagarta começou a se retorcer ali em meio àquele círculo. Ele vai e tira a lagarta e depois de um tempo ele coloca a lagarta no meio do fogo novamente, naquele ciclo novamente. Quando a lagarta está se debatendo, pronta para ser morta no meio do fogo, o missionário vai e tira a lagarta do meio do fogo novamente. E diz, isso é salvação. Salvação é o livramento. Não o livramento dessa lagarta, mas o livramento da nossa alma do fogo do inferno. Era assim que estava a nossa alma, pronta para ser queimada no fogo do inferno. Mas Jesus, por sua muita graça, ele nos livrou do fogo e da condenação eterna. Isso é salvação. Portanto, salvação, o nosso escritor Donald Stamp, na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele vai dizer que salvação é o estágio final do cristão. É chegar ao estágio final com segurança. E também define salvação como livramento do homem do fogo eterno. O livramento da alma do fogo eterno. Tudo isso por meio da graça salvadora. O nosso segundo ponto aí, nosso segundo item, vai falar sobre as obras como evidência da salvação. Nós já sabemos que ninguém é salvo pelas obras. Paulo vai dizer no versículo 9, do capítulo 2 de Efésios, que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse pelas obras, uma pessoa pobre, financeiramente falando, ele jamais poderia ser salvo, porque ele não tem como fazer boas obras. Ele não tem como dar cestas básicas, ele não tem como comprar remédio para ninguém, ele não tem como fazer assistencialismo, porque ele mesmo está precisando. Uma pessoa pobre, jamais poderia fazer boas obras, e fazer atos de benefícios, continuar, porque ela mesma está precisando desses benefícios. Quem iria se beneficiar da salvação facilmente são as pessoas abastadas financeiramente.
essas iriam facilmente conquistar a salvação. Iria dar cestas básicas, iria fazer assistencialismo por meio de levar alguém ao médico, marcar consulta, né? Iria comprar remédio para alguém, facilmente receberia a salvação. Mas Paulo vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie, né? E aqui, né, Paulo vai dizer que nós somos feituras suas para as boas obras. Ora, se não somos salvos pelas boas obras, por que Cristo nos fez feituras suas, né, criados para as boas obras? Porque as boas obras, elas identificam, né, elas evidenciam a nossa salvação. Né, Tiago vai dizer que nós não somos salvos pelas boas obras, mas que as nossas boas obras mostram o fruto, né, da nossa fé. Portanto, é inconcebível um cristão que não queira fazer boas obras, que não queira ajudar o seu próximo, que não queira ajudar alguém. Então, as boas obras, ela nos mostra que agora que somos criaturas de Deus, ou que somos feituras de Deus, né? Poema de Deus, poesia de Deus. Agora que nós somos poesia de Deus, agora nós podemos praticar livremente as boas obras, né? Nós temos condições, todo cristão tem condição de praticar as boas obras, se não em larga escala, porque não temos dinheiro, não temos condição de fazer muito, mas nós podemos fazer alguma coisa para aqueles que precisam. As obras, elas evidenciam a nossa salvação. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar, numa perspectiva negativa, outrora andamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instigados a andar fazendo as boas obras. Ou seja, é uma mudança, né, completa de vida e de hábitos, né, uma mudança radical de rota. Antes, né, a rota dos desejos pecaminosos, da vontade da carne, da influência satânica. Agora, a rota das boas obras. Mudamos totalmente de destino. Antes andávamos debaixo da autoridade satânica, debaixo dos pensamentos maus e debaixo da influência da carne. Agora andamos, né, guiados por Cristo, fazendo as boas obras e cheios da graça oferecida por Cristo na cruz do Calvário. Portanto, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu espero que essa maravilhosa graça alcance a sua vida, alcance a sua família, aqueles que não são salvos ainda na sua casa. Que essa maravilhosa graça alcance os seus, para que, como Josué já dizia, você possa dizer também: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa agora estamos alcançados pela abundante riqueza da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.